Bom dia, meus amados amigos e irmãos. Quero lhes saudar com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus. Meus amados amigos e irmãos, esse horário, normalmente, nós fazemos o nosso devocional pelo canal do YouTube, tá? Mas hoje eu resolvi fazer de uma maneira diferente, gravando aqui essa live, para enviar lá para o canal. Normalmente, nossos vídeos a gente faz assim. E eu quero hoje compartilhar com os irmãos em Lucas capítulo 10, do versículo 30, certo? Que fala sobre a parábola do samaritano, aonde Jesus foi indagado pelo doutor da lei, certo? Que perguntava a Jesus quem era o seu próximo. E Jesus respondeu da seguinte maneira: Lucas 10, versículo 30 ao versículo 36. Tá certo? Vamos alternar. Vamos ver como é que a direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, como vai fazer. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e se retiraram, deixando-o no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E igual modo também um levita, chegando àquele lugar e o vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Jesus pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, essa parábola que Jesus está relatando aqui, muitas vezes ocorre em nossas vidas, né? Aliás, todos os dias nós passamos por parábolas em nossas vidas. Todos os dias nós passamos por parábolas em nossas vidas. Hoje mesmo eu vinha aqui para o trabalho e na descida do viaduto ali da Oliveira Paiva, um carro bateu numa mulher que vinha na moto, e na garupa eu vi uma criança que ela estava levando pelo colégio. Eu de longe vi aquela multidão, não sabia o que era, passei de lado, onde os carros estavam desviando, e vi. Graças a Deus o acidente também não foi com vítima, né? Houve danos materiais, e a criança estava lá no chão, comentando com a mãe, minha esposa, e disse: sabe, é uma criança, né? E alguns motoristas, né? Uns 2 ou 3 fizeram a fila, colocando a barreira para que os carros não passassem por ali e desviassem pelo acostamento. E assim nós fizemos. O que ocorre muito em nossas vidas, muitas vezes, irmãos, é que nós, como cristãos, nós perdemos a essência do verdadeiro, não vou dizer cristianismo, mas a verdadeira essência da igreja. A igreja, irmãos, eu costumo dizer, às vezes assim, o sal, né, com a
a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus. Eu digo sempre, a paz foi dada aos judeus, a graça aos gentios, misericórdia, amor e bondade à igreja. E esses três atributos que a igreja é peculiar, é para ser da igreja, nós estamos deixando a largo, como a palavra que nos diz, esse passou o levita, passou o sacerdote e ficaram distantes. Essa mesma colocação coloco para nós como igreja. Nós estamos nos preocupando com muitas coisas além do que aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos perdendo, não vou dizer perdendo, mas deixando a largo a essência da igreja. Misericórdia, amor e a bondade. Esse samaritano que passou por aqui e viu esse homem no chão, os samaritanos eram considerados pessoas renegadas pela sociedade cristã, pelos homens da lei. E hoje, trazendo para o nosso dia também, esses samaritanos, que eu digo, eu estou falando isso por mim, estou falando isso, meus irmãos, porque Deus também cobrou de mim. E nós só podemos falar aquilo que nos toca. Muitas vezes nós queremos pregar e falar o problema de um irmão, mas a palavra que reflete é aquela que vem de dentro para fora. Você tem que viver, tem que passar para refletir. Mas muitas vezes eu uso o púlpito de uma igreja como um microfone. Quando eu falo púlpito de uma igreja, não vou falar púlpito da igreja, mas o púlpito. Muitas vezes no púlpito não é só aquele altar da igreja. O púlpito é onde eu me encontro espiritualmente. Então muitas vezes eu uso desse púlpito para desabafar, para criticar, para fazer revanchismo. Mas eu não uso o púlpito daquilo que eu tenho que colocar de fora para dentro. A minha cura, irmãos, ela não vai ser de fora para dentro, ela vai ser de dentro para fora. Eu tenho que jogar fora. Porém, quando eu jogar fora, ela vai edificar alguém, ela vai consolar, ela vai primeiro exortar alguém, depois ela vai edificar e ela vai consolar. Quando eu tiro, porque eu estou vivendo, mas quando eu começo a colocar aquilo ali para dentro, os meus desabafos, as minhas insinuações, é porque não está saindo de dentro para fora. Porque quando sai de dentro para fora, eu estou me curando, estou exortando alguém, estou edificando, estou consolando. Essas são as três fases da exortação. Se não existisse uma exortação, ela se torna um desabafo, uma crítica. E isso machuca as pessoas. Isso não cura as pessoas, pelo contrário, as adoece, deixa as pessoas doentes. Então eu vi aquela cena ali. Eu comentei com a Lani, olha Lani, a desculpa que nós temos aqui é que nós precisamos chegar cedo no trabalho. Porque você tem horário para entrar
Eu também tenho. Mas olha aquelas pessoas lá atrás, estão na maneira que nós temos de dizer, acudir as pessoas. Estão sendo solícitos com aquelas duas pessoas. Então, nós vivemos esses dias, essas parábolas todos os dias em nossas vidas. E às vezes passamos a passos largos. E não nos comprometemos, não fazemos como um verdadeiro cristão deve proceder. Porque nós temos os nossos afazeres, nós temos os nossos trabalhos, e esquecemos a essência que é para estar dentro de nós: misericórdia, amor e bondade. Os atributos que a igreja deve ter. Eu me preocupo com o meu horário de trabalho, eu me preocupo em ganhar meu dinheiro, entre aspas, né, irmãos? Que hoje a gente ganhar dinheiro está sendo muito difícil. Mas eu volto para o todo da igreja. Nós, como cristãos, como igreja, estamos deixando a verdadeira essência que Cristo nos confiou. Estamos cuidando de outras coisas que está subindo talvez ao meu coração, aos meus olhos, e aquilo ali eu tento me justificar e passo a criticar, não aconselhar, eu passo a criticar, eu passo a repudiar, eu passo a desabafar. Mas nem o desabafo, nem a crítica vai fazer com que eu venha edificar o corpo de Cristo. Aquele samaritano, logo quando ele viu aquele salteador, aquele rapaz que foi atingido pelos salteadores, ele tratou logo em cuidar das feridas dele. Colocou o remédio, a atadura, depois que ele o levou para uma hospedaria. Mas eu, quando vejo alguém ferido, eu não cuido de tratar. E às vezes eu nem sei como tratar. Às vezes eu jogo logo o remédio em cima, sem limpar o ferimento. Isso pode infeccionar. Se existe alguém que trabalha com enfermagem, sabe que para primeiro você colocar um remédio para sarar aquele ferimento, você tem que primeiro passar. Antigamente nós usávamos água oxigenada, álcool iodado, né, para limpar, fazer a limpeza. Depois de estar limpo, de sair as impurezas, você aplicar o remédio, que é para não infeccionar. Mas nós não. Nós temos o hábito de querer aplicar o remédio indevidamente. Às vezes pensamos que estamos fazendo, não vou dizer fazendo a coisa correta, não vou dizer que é falta de sabedoria, mas eu vou dizer que é falta de prudência.
Porque se nós virmos um ferimento, não vamos querer colocar algum curativo em cima, porque o que está por baixo vai infeccionar. E muitas vezes, quando você tirar esse curativo, essa enfermidade, ela cresceu, em vez de ter sanado. Que nós possamos aprender, meus irmãos, com esse bom samaritano. Não é preciso eu ser um religioso, de estar todo o tempo levantando a mão, falando demais. Sim, antes eu procurar ver o meu próximo, sim. O meu próximo, sempre eu costumo dizer, sempre sou eu. Sim, o meu próximo sou eu. Mas quando eu estou com os olhos vedados, eu não me vejo. Quando eu estou com os olhos vedados, eu não me vejo. Mas eu tento, como a própria palavra nos diz, tirar a trave dos olhos dos meus irmãos. Aliás, o argueiro dos olhos do meu irmão. Mas não vejo a trave que está nos meus olhos, que está me deixando talvez cego, para que não possa enxergar os problemas que me cercam. E às vezes, há um ditado que diz que há cegos que quando não vê, começa a atirar para todos os lados. Diga aí, meu primo, bom dia. Meu primo André, te amo, meu amigo e amado primo. Então, quando nós nos tornamos cegos, nós não vemos e nem olhamos para os lados. E às vezes atingimos as pessoas. Até por falta de raciocínio. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes, meus irmãos, não é preciso eu dizer um sim para você. Não é preciso eu concordar com você. Nós só passamos a conhecer os verdadeiros amigos e pessoas que nos querem bem, o nosso bem, quando nós passamos a observar a discordância. Os sims são bons, mas os nãos são excelentes. Muitas vezes eu digo um sim e às vezes falo para aliviar a dor daquela pessoa. Mas lembre-se que o verdadeiro remédio é aquele que dói. A palavra de Deus nos diz em Provérbio que o tapa de um amigo é muito melhor do que o beijo de um inimigo. O seu verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que te confronta, é aquele que quer o melhor para você. E tudo que vem de melhor em nossas vidas, muitas vezes nos dói, requer renunciar. E a renúncia dói em nossas carnes. Mas eu posso muito bem
sempre dizer sim, sim, sim. Mas lá na frente você vai dizer: poxa vida, mas o Evaldo disse que eu estava certo nisso, e não me falou isso aqui. Eu digo sempre, irmãos, o irmão Evaldo, ele tem uma posição. Aqueles que conhecem o irmão Evaldo, eles sabem onde é que o irmão Evaldo está. Eu tenho as minhas falhas, os meus defeitos, sou pecador, porém remido pelo sangue de Jesus. Tenho. Todas essas falhas eu tenho, mas todo mundo sabe onde me encontrar. A minha posição é essa. Muitas vezes me torno como chato, seja lá como for, mas eu estou aqui. Você jamais vai me encontrar do lado contrário, porque eu estarei sempre aqui. Eu costumo sempre dizer que eu sou tipo aqueles retratos que você chega numa casa no interior, você entra logo, aí você vê o retrato do pai, da mãe, do avô, da avó. Está sempre ali naquela parede, naquele cantinho. Pois eu estarei sempre aqui nesse cantinho. Tenho minhas posições, tenho minhas opiniões, mas as minhas opiniões não querem dizer que elas são opiniões de rei. Não, eu as mudo, eu escuto, porém você tem que ter um argumento para me convencer. E eu sou aberto ao diálogo. Porém, amados, ainda dentro dessa circunstância do samaritano, esses doutores da lei que indagavam Jesus sobre o teu próximo, e Jesus relatou: o bom samaritano. Passou o sacerdote religioso, passou o levita que louva e engrandece o nome do Senhor, mas passou aquele homem que muitas vezes nós o apontamos, mas não temos a qualidade que ele tem. E nós, como igreja, irmãos, venhamos despertar. E nós somos expertos já nessas passagens do bom samaritano, mas nunca vivenciamos dentro das nossas eclésias. Nos preocupamos com tudo dentro de nossas igrejas, com tudo, até coisas supérfluas. E criamos coisas também, dogmas de homens. Sim, criamos dogmas de homens e queremos colocá-las como dogmas doutrinários, vinda do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, irmãos, exercer as nossas funções. O irmão Evaldo é aberto ao diálogo. Pode procurar o irmão Evaldo. Eu sou aberto ao diálogo. E digo pela misericórdia de Deus, procuro estar dentro da direção da palavra de Deus. Procure, irmãos. Vocês vão encontrar 1000 falhas em mim, mas vão encontrar uma virtude de saber aonde eu estou. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos saber aonde é a verdadeira posição da igreja, que ela deve ter os atributos de misericórdia, de amor e de bondade.
Amém, meus amados? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelas tuas misericórdias, Senhor, que são tão grandes em nossas vidas. Muitas vezes nós somos pessoas, às vezes, insensatas, Senhor. Não somos sensíveis à tua voz. Queremos ouvir vozes estranhas, mas nos dá da tua graça, Espírito Santo de Deus. Continua revelando a tua verdadeira igreja, a tua palavra. E que nós possamos, meu Deus, sermos sensíveis ao ouvir a tua voz. Não nos deixe nós sermos enganados, mas que nós possamos, meu Pai, buscar em Ti, sempre, Deus, a nossa redenção. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje que Tu nos deste, Senhor. Tu fizeste com que nós abríssemos os nossos olhos, colocássemos os nossos pés no chão e saíssemos para os nossos trabalhos. Muito obrigado, meu Deus, por ter aqui Tu ter nos ajudado, Senhor, ter nos conduzido em paz. Nós te louvamos, meu Deus, porque Tu és rico em misericórdia. Nós te louvamos, meu Deus, que Tu nos olha com Teu olhar de misericórdia, porque se Tu nos olhasse com Teu olhar de santidade, Senhor, nós já seríamos reprovados. Mas eu te louvo, Deus, porque até aqui Tu tem cuidado de nós, e nós te pedimos e cremos que Tu has de nos guardar até aquele grande dia. Paizinho querido, Pai Santo, eu te peço nesse momento, Senhor, por aquelas vítimas do trânsito. Não que elas perderam suas vidas, não, Senhor, mas que foram acidentadas. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a cura sobre a vida deles. Eu não os conheço, não parei para vê-los, ó Deus, para chegar perto, para me aproximar. Eu te peço perdão, Senhor. Cuida daquelas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Sara aquelas feridas, aqueles ferimentos, externos e internos, físicos e espirituais. Deus, eu te peço comigo e falo contigo. Me dá a tua graça, Espírito Santo de Deus. Sou carente de ti. Som dos meus rins, o meu coração, todo o meu interior, Deus, asperge com teu sangue, coloca o teu sangue dentro de mim, purifica-me, Senhor, de todas as impurezas, de todas as doenças, Senhor. Sara, meu Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, para a honra e a glória do teu nome, meu Deus. Abençoa minha família, meus filhos, toma em tuas mãos o Everton e a Evelyn, Deus, cuida deles. Faz por eles, meu Deus, aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Cobre com as tuas asas, livrando-os de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa minha esposa, dá da tua graça a ela, Deus. Som do coração, tu sabes que ela te pede, Senhor. Tu sabes, Senhor, o desígnio do coração dela, meu Deus. Dá-lhe graça, sabedoria, dinamismo e capacidade para ela exercer o seu trabalho. Abençoe os meus vizinhos da esquerda, da direita, os da frente e os de trás, Senhor. Abençoe toda a tua igreja espalhada pela face da terra, meu Pai. Todos os teus líderes, todos os teus pastores, dá-lhe graça, sabedoria, vinda do alto, Deus, para que eles possam nos ensinar mais e mais de Ti, porque nós somos carentes de aprender de Ti, Senhor. Sê com teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa as nossas ruas, nossos bairros, nossas cidades, nossos estados, abençoa nosso Brasil, Senhor, e nós te louvamos, porque Tu se faz presente nessa nação. Costumeiramente nós colocamos, meu Deus, que Tu estás presente na nossa nação. As mentiras estão sendo dissipadas, estão sendo manifestadas.
as trevas estão sendo dissipadas pela luz que está sobre o nosso país, Senhor. Meu Deus, toma os nossos dirigentes em tuas mãos, toma o nosso presidente, os nossos senadores, deputados estaduais, federais, nossos senadores, nossos vereadores, nossos prefeitos, governadores em tuas mãos. São autoridades estabelecidas e permitidas aqui na terra, Senhor, para que venham dirigir as nossas cidades, estados e o nosso país. Salva para a tua honra e a tua glória, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos também, Senhor, por todas as famílias espalhadas pela face da terra. É um projeto teu, Senhor, que tu colocaste aqui na terra, Deus, para que nós pudéssemos nos relacionar, pai, filho e mãe, Senhor, para que assim também nós pudéssemos nos relacionar contigo, Senhor. Nós te louvamos pela vida dos nossos pais, nossas mães, dos nossos filhos. Aleluia. Meu Deus, ainda assim, eu quero te pedir por esse estabelecimento, Senhor. Toma esse escritório em tuas mãos, me dá dinamismo e capacidade, Senhor, dá inteligência das ciências, para que eu possa administrar e resolver esses problemas. Problemas que eu digo, Senhor, todos os dias vêm para nós resolvermos, mas sem ti eu não consigo resolver, Senhor. Tu és o mestre dos mestres, tu és o Senhor dos senhores. É a ti, Deus, que eu devo recorrer. E nós estamos vendo, meu Deus, a manifestação da tua glória aqui nesse local. Porque não é de mim, como diz lá no Salmo 12, Senhor, não a nós, mas a ti, Senhor, nós rendemos graça. E nós te rendemos graça, porque tu tens resolvido todas as causas. Tu és um Deus misericordioso, Senhor. E nós te louvamos, porque a tua graça em nossas vidas, ela nos basta. Abre portas de emprego para os teus filhos que se encontram desempregados, meu Deus, para que eles possam comprar o pão com o suor do seu rosto, para que eles possam ser livres, ser libertos, meu Deus, e ser somente dependente de ti. Toma, Senhor, em tuas mãos. Nos dá da tua graça, Espírito Santo de Deus. Pois assim nós já te rogamos, já te agradecemos por tudo que tu fizeste em nossas vidas e cremos que tu has de fazer. Fica conosco, Pai querido, pois tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Bom dia, Dona Rita, paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós queremos lhes agradecer, tá? Queremos encerrar, porque já estamos aqui no horário já avançado, no horário já de começarmos o nosso trabalho, mas muitíssimo obrigado pela participação de vocês que por acaso estiveram vendo esse vídeo, tá? E que irão talvez escutar mais tarde, escutar e ver e assistir. Eu costumo sempre falar no canal que vocês assistam e meditem, porque a meditação é algo importantíssimo em nossas vidas. Muitas vezes nós lemos, mas não meditamos. Nós assistimos e não meditamos. Então a meditação é algo para se guardar. Você lê e guarda. É a meditação. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. E há momentos, vai chegar momentos em nossas vidas que nós não vamos ter mais a palavra escrita, mas ela foi guardada nos nossos corações.
E nós iremos sempre lembrar como aquele povo de Israel que foi para cativo lá na Babilônia, que cantavam o Salmo 37, que eles cantavam hinos de louvores a Deus através dos salmos. E vai chegar esse momento que nós vamos ter a saudade de ter a palavra escrita, mas ela está guardada no nosso coração. Amém, meus amados irmãos? Muitíssimo obrigado, tá bom? Eu peço a vocês que visitem o nosso canal, @EvaldoHolanda6858, Mundo Cristão. Todos os dias nós estamos de 7h30 a 8 horas ali no canal, tá bom? Nós estamos esses dias assim, divergindo de estar lá no canal, porque nós estamos em um período meio acumulado de trabalho, mas Deus sabe todas as coisas, tá bom? Inscreva-se em nosso canal. Lá tem a opção de você acionar o sininho quando nós entrarmos, vocês serem notificados, tá bom? Nós colocamos uma meta de atingirmos 1000 pessoas inscritas em nosso canal. Então, se você quiser nos dar esse privilégio de sempre estar lá nos visitando, lá nós estamos com os 348 vídeos de mensagem que eu creio que é para a edificação do corpo de Cristo. Tá bom, meus amados? Tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Graça, paz, misericórdia, amor e bondade. Deus vos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém, meu amado? Paz do Senhor. Deus abençoe.